A compreensão do uso do texto no livro público de filosofia. A primeira distinção a ser feita sobre a presença do texto filosófico no material didático é sobre sua natureza. Basicamente, podemos distinguir duas formas de sua presença. A primeira é como citação curta no corpo de um texto discursivo sobre determinada questão filosófica, ou em destaque como uma citação longa. A segunda, ou ainda como fragmento de um texto, podendo ser curto ou longo. A diferença básica entre as duas situações é que, quando citação, seu caráter é de ilustração, complementação de um raciocínio que está sendo desenvolvido. No segundo caso, quando apresentada como fragmento, o mesmo é central e não secundário. Outra observação necessária se refere à presença de textos clássicos ou de comentadores. Não que se desmereça o trabalho de alguém que se tenha especializado no pensamento de um determinado filósofo. No entanto, o mesmo deve servir ou como primeiro passo ou como passo complementar, nunca como o único meio de compreensão do pensamento de um referido filósofo. Enquanto o comentador é auxiliar no processo de compreensão de um conceito no pensamento de um filósofo, o texto clássico é a busca pelo entendimento do conceito direto na fonte, ou pode ser o próprio objeto de investigação. O livro didático público de filosofia está dividido em 6 conteúdos estruturantes: mito e filosofia, teoria do conhecimento, ética, filosofia política, filosofia da ciência e estética. Cada conteúdo estruturante é subdividido em 3 ou 4 capítulos. A primeira aparição de um texto filosófico no livro didático público filosófico é já na carta aos estudantes. Trata-se de um fragmento de Hannah Arendt na Condição Humana, em que a filósofa fala sobre o agir humano, que é individual e singular, e sobre o discurso humano como efetivação e distinção da ação humana, sem acrescentar nada com relação ao uso do texto filosófico clássico ao longo do livro. Na apresentação do terceiro parágrafo, anuncia que o conteúdo será problematizado com o auxílio dos textos filosóficos, mas adiante, no parágrafo 5º, anuncia a leitura de texto sem especificar que tipo de texto será utilizado. No 7º parágrafo, sugere a leitura de textos clássicos, sem, no entanto, dizer como eles aparecem no livro didático público de filosofia, ou que será feita uma lista de referência, ou que o professor pode montar sua coletânea de textos, apenas que muitas dessas obras estão disponíveis na internet, sem dizer quais são essas obras. Por último, ainda na apresentação, no parágrafo 8º, informa que o texto filosófico é parte integrante do processo proposto, que deve ser percorrido com o tempo necessário. Na introdução do conteúdo estruturante mito e filosofia, não há indicação de que serão utilizados textos filosóficos, ainda que o faça ao longo do mesmo. No conteúdo estruturante teoria do conhecimento, há a ressalva de que os textos clássicos serão apresentados após um texto explicativo de um fôlego maior, sem apresentar que metodologia será utilizada em seu tratamento. A introdução do conteúdo estruturante ética não faz nenhuma menção à presença de dos textos clássicos. Já nos próximos 3 conteúdos estruturantes, filosofia política e filosofia da ciência e estética, a indicação é a mesma. Serão tratados conceitos de alguns filósofos sem indicar que textos serão utilizados. O conteúdo estruturante de estética é o que menos tem fragmentos de textos filosóficos. Aparecem variadas citações para ilustrar, complementar e legitimar os capítulos. Nos outros capítulos, os fragmentos de textos clássicos cumprem o papel de ilustrar, complementar e legitimar um discurso que é desenvolvido pelo autor ou os autores dos mesmos. Apesar de sugerir e indicar a presença do texto filosófico, o que se observa é que o mesmo não é central no livro didático público de filosofia. Os filósofos com maior número de fragmentos de texto são Aristóteles, Maquiavel, Sartre, Platão, Rousseau, Descartes e Marx. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Até a próxima.